Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 387 do projeto Bíblia para Iniciantes, capítulo 21 de Lucas, logo após Jesus ter aqui falado, se referido àquela viúva que ofertou 2 pequenas moedas no gasofilácio, elogiando a atitude dela e recriminando a atitude dos outros que estavam ofertando para aparecer, né? Ele continua aqui falando no versículo 5. Vamos lá. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, e como o templo era bonito, como estava tudo maravilhoso, né? Ostentação, muita coisa, pedras preciosas, ouro e etc. Então Jesus disse: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, lógico, Jesus estava aqui se referindo à destruição do templo, né? O templo edificação, o templo construção humana, porque o templo, depois, que Jesus passasse, desse sua vida por nós, fosse crucificado, o templo seria substituído e agora o templo seria nós mesmos, né? Hoje eu e você somos templo do Espírito Santo. E nós sabemos que em 70 depois de Cristo, o templo ele foi destruído, né? O templo de Jerusalém foi destruído e não sobrou realmente pedra sobre pedra. Versículo 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Quando será essa destruição do templo? Versículo 8. Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome. Perceba que muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Cuidado. Cuidado com pessoas que ficam anunciando o fim dos tempos, anunciando, as tragédias, a volta de Jesus, dizendo sou eu, chegou a hora. Cuidado. Não os sigais. Versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Olha o que Jesus está falando. Não vos assusteis, não temais, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Olha o que Jesus está falando aqui. O fim não será logo. Versículo 10. Então lhes disse: Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, olha aí, tempo de coronavírus. Tudo isso é, vai acontecer. Fome em vários lugares, como já temos visto há muito tempo. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Tudo isso vai acontecer, está acontecendo. Algumas coisas, muitas já aconteceram e continuam acontecendo, é ou não é? Todos nós sabemos disso. Então Jesus ele está falando, olha,
Ele está dando as dicas para que nós possamos passar por tudo isso sem, primeiro, sermos enganados e, segundo, sem termos medo. Não precisamos ter medo disso. Não precisamos ter medo da primeira morte. O que devemos temer é a segunda morte. Tá? A primeira morte todos nós vamos passar e essas coisas elas vão realmente acontecer. São provações, são tribulações, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que eu e você estejamos cientes de que estamos aqui vivendo neste grande jogo da vida e que se nós chamarmos Jesus para estar conosco na liderança desse jogo da nossa vida, tudo vai bem, tudo vai bem. Isso que ele está falando aqui, ó, não vos assusteis, tá? Versículo 13, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então, que isso sirva para que nós possamos dar testemunho da nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, de estarmos persistentes, de estarmos em pé, firmes, não nos abalarmos com essas coisas. Olha, versículo 14: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, que não haja preocupação no nosso coração, com o que nós vamos falar, com o que nós vamos responder, porque eu vos darei boca. Jesus está falando, eu vos ajudarei, eu vos darei boca, eu vos darei sabedoria, ele diz na sequência. Eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir. Então, quem está com Deus, quem está com Jesus, vai saber o que falar na hora certa, porque é Ele que vai agir através das nossas vidas. Nós seremos o quê? Testemunhos vivos. Então, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, eu vos darei boca de sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos vos opuserem. Ninguém vai resistir à sabedoria que Jesus vai derramar sobre aqueles que persistirem com fé, sem temer, né? sem se assustar, sem se abalar. Ele é a nossa rocha. Versículo 16: e sereis entregues até por vossos pais. Olha que forte. Irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Não se preocupe, matarão alguns dentre vós. Não tem problema. Olha, a gente tem no livro de Atos vários exemplos de mártires, né? O próprio Estevão, que foi apedrejado, mas ele estava ali olhando para os céus, vendo Jesus à direita de Deus Pai, e ali sendo apedrejado, entregou e pediu para que o Pai perdoasse, né? Não imputasse a eles os pecados. A primeira morte, gente, nós temos de ter a consciência que todos nós vamos passar por ela, hoje, amanhã, depois, ninguém sabe. Nós temos que temer a segunda morte apenas, tá? E vamos seguir as orientações de Jesus aqui, que está falando para a gente como que a gente tem que passar por tudo isso que a gente está passando agora. 17, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Quando ele fala todos, o mundo, né? Não os cristãos, não a igreja, mas todos aqueles que não seguem Jesus. 18, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Lembra que Deus, ele não deixa um fio de cabelo cair da nossa cabeça sem a permissão dele. 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, vamos estar firmes, vamos estar de pé, não vamos nos deixar enganar pelas pessoas. Chegou a hora, cuidado.
Jesus mesmo fala em Mateus lá, que nem o Filho sabe a hora, senão o Pai. Então, isso é um atributo do Pai, isso é função, é o papel de Deus Pai, ok? Que nós, lógico, existem aqui os sinais, mas ninguém sabe quando isso vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a um milhão de anos. Ninguém sabe, porque para Deus um ano são como um dia são como 1000 anos, né? E é um piscar de olhos. Nós não temos entendimento do tempo, assim como Deus tem. Amém? Vamos ficando por aqui hoje, ainda vai continuar nesse assunto, né? A partir do versículo 20 também continua nesse assunto, mas vamos ficar por aqui e no próximo dia do projeto a gente continua sobre o que Jesus está falando sobre esse assunto e sobre a volta dele. Amém? Então, vamos estar atentos às palavras de Jesus para não nos deixarmos enganar e para passarmos por todas essas situações da melhor forma. E a melhor forma é com Jesus. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.